grande médico, grande acolhedor desses queridos. Eu escolhi esse tema para nós meditarmos nessa manhã, porque foi muito importante para mim e fez a diferença na minha vida. E eu gosto de dividir com você aquilo que é importante para mim também. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 5. Pode deixar a sua Bíblia aberta aí. Versos 1 a 5. O que é síndrome de Estocolmo? Alguém já ouviu falar nesse nome, nessa síndrome? Síndrome de Estocolmo é um estado psicológico em que a pessoa submetida à intimidação, medo, tensão e até mesmo agressões, passa a ter empatia e sentimento de amor e amizade por seu agressor. E nós acabamos de ouvir a Joyce falando sobre uma grande campanha que nós fazemos na igreja há 20 anos, que é Quebrando o Silêncio. Algumas pessoas têm sido vítimas de abusadores, tanto físicos como abusadores emocionais, mas estão como que presas, encarceradas a essa pessoa, muitas vezes com perfis psicopatas, narcisistas, que humilham as pessoas, que abusam das pessoas, e parece que elas não conseguem se livrar disso. O primeiro caso dessa síndrome de Estocolmo, que deu origem ao nome, aconteceu em 1973, na cidade desse nome, Estocolmo, na Suécia, quando os assaltantes Jan Erik Olsson e Clark Olofsson decidiram invadir e roubar o banco Vägeris Credbank de Estocolmo. Após a chegada da polícia e o cerco ao banco, um dos criminosos capturou 4 funcionários do banco e os manteve como reféns. Por 6 dias. 6 dias. Aqui está o banco onde aconteceu o assalto e o sequestro, lá na Suécia. Quando os policiais fizeram o procedimento para a libertação das vítimas, depois de intensa e demorada negociação, as vítimas não aceitaram a ajuda das autoridades e insistiram em usar seus próprios corpos como forma de proteger a integridade física dos assaltantes. Depois de terem sido mantidos sob mira de armas potentes e ameaçados de morte várias vezes nesses 6 dias. E as autoridades não entenderam, nunca tinham visto algo parecido. E aqui você tem uma foto dos assaltantes saindo de dentro do banco, cercado por essas vítimas que fizeram questão de se algemarem aos assaltantes para que ninguém tirasse eles de perto desses criminosos. De acordo com um dos criminosos, a amizade que ele criou lá dentro foi realmente sincera e verdadeira. Lindo isso, né? Tanto é que 2 dos reféns estiveram presentes no seu casamento dentro da prisão. Lindo, né? Aí você pensa, pastor, mas tem que perdoar. Mas não desse modo, porque em nenhum momento houve atitude ou manifestação desses assaltantes de arrependimento,
de terem ameaçado essas pessoas ou de terem colocado essas pessoas numa situação de risco de morte, como eles colocaram. O que leva as pessoas a isso? Os especialistas identificam alguns sintomas dessa síndrome de Estocolmo. Sintomas básicos, comuns nas pessoas que têm essa característica. Primeiro deles, passa a ter empatia e sentimento de amor e amizade por seu agressor. Por mais que essa pessoa humilhe, machuque, maltrate, ele continua se aproximando dessa pessoa. Mas por quê? Aí vem uma segunda característica. Este afeto é decorrente do instinto de sobrevivência da vítima. Ela acha, se eu for bonzinho ou boazinha, e se eu tratá-lo bem, se eu submeter a esse tipo de atitude, mesmo que seja grosseira ou até cruel, ele vai ter pena de mim, ele vai me tratar bem. Outra característica, por esse motivo, as tentativas de libertação são tidas como ameaça. Sair desse relacionamento, sair desse ambiente, ficar longe dessa pessoa, há uma leitura que pode ser uma ameaça e pode piorar a situação para ela. Então ela continua ali, naquele espaço, naquela casa, naquele casamento, naquela família, naquele ambiente, sendo maltratada. Outra característica, os sintomas são consequência de um estresse físico e emocional extremo. Quinta característica, pequenos gestos gentis por parte dos raptores são frequentemente amplificados. Hoje, eu vou deixar você assistir teu programa favorito. Uau, olha como ele gosta de mim. Vou deixar você visitar tua mãe. Agora, algo que nos traz a uma séria reflexão muito mais ampla que um contexto emocional do indivíduo. O nosso planeta foi sequestrado. E muitos de nós estamos vivendo essa síndrome de Estocolmo porque achamos que se nos relacionarmos com o pecado e com o autor do pecado, ele nos tratará bem. Ele não nos incomodará. E nós teremos uma vida tranquila. E muitos de nós estamos sofrendo vítimas das consequências desse contexto de humilhação, de sofrimento, de crueldade por parte do mal. E continuamos vivendo como se isso fosse mudar. E eu quero fazer uma pergunta para nós agora, para mim e para você. O que você quer? O que você está buscando? Onde você está? Aonde você chegou? Nessa manhã você está num auditório de uma igreja, você está assistindo um culto religioso, mas o que tem envolvido a tua vida nesse ambiente? Você tem se submetido a algum tipo de situação que faz você sofrer, algum vício? Alguma coisa que você carrega, uma atitude que você tem vivido, que te faz mal, você não consegue se libertar disso, e pensa que se continuar assim, as coisas vão melhorar? Vamos para a palavra de Deus para nós entendermos o que Deus tem para nós como plano para a nossa vida. E se segure aí no seu banco, porque o Espírito Santo te trouxe aqui para que você ouça a palavra de Deus. E ela pode mudar a sua vida e a minha vida. Vamos ler São João capítulo 5. A palavra de Deus diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Feche seus olhos, por favor. Em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor. Nós acabamos de ler a Tua palavra. Quem somos nós, Senhor? Por que viemos aqui? Trouxemos a nossa história nesta manhã e, em nome de Jesus, precisamos que Tu fales para nós.
Querido Espírito Santo, que assim seja, que nós sejamos tocados. E Tu nos ilumine a entender a palavra que Tu inspiraste, em nome de Jesus. Amém. Esta é a história de expectativas, lutas, frustrações e busca por superação. Esta é a história de um homem buscando superação. Portanto, essa é a minha história e a tua história. Aqui você está vendo o local, um sítio das escavações do lugar chamado Betesda, que era chamado Betesda. Essa foto eu tirei, eu tive o privilégio de visitar esse sítio em 1994. É um lugar muito amplo, havia uma extensa área em volta de um tanque, que por algumas circunstâncias, a água se movia às vezes. E se você perceber na tua Bíblia, essa explicação, porque um anjo movia, está entre parênteses. Quando os copistas copiavam a Bíblia, eles costumavam explicar embaixo por que as coisas aconteciam, como se fosse um comentário, uma explicação, ficava uma nota de rodapé. Os tradutores, eles colocam essa nota de rodapé entre parênteses. Por quê? Porque isto está explicando o que era, ou como era, ou por que era. Não era o procedimento de Deus. Era uma crendice, era uma informação popular. Alguém inventou isso porque viu a água do tanque se mexer e começou a espalhar para todos que a água se mexia por um milagre, era uma manifestação divina, e alguém depois disse, não, só pode ser um anjo que vem ali, e aquilo se espalhou e as pessoas começaram a viver. Essa explicação popular, esse popularismo desse lugar. E alguns foram para lá, e não sei porquê, aquilo aumentou e ali se tornou uma franquia de pessoas que sofriam. Pessoas que sofriam. Um lugar de dor. E João descreve o tipo das pessoas que estavam lá, cegos, coxos, com todo tipo de dor, eles carregavam para lá, para aquele lugar. Importante que ali do lado estava o pátio onde ficavam os cordeiros reservados, guardados. O cordeiro do sacrifício, o pátio do cordeiro do sacrifício, ficava do lado do tanque de Betesda. O lugar da misericórdia ao lado do lugar do sofrimento. Mas as pessoas não estavam focadas, ligadas, preocupadas, interessadas no pátio do cordeiro. Elas estavam preocupadas naquilo que tinham inventado, que tinham dito que era a solução para elas. Num tanque que se movia e que eles achavam que era um anjo. Imagina a mente dessas pessoas, porque a ideia era, quem chega primeiro é curado. Você percebe o tipo de contexto que as pessoas estão vivendo? Como se Deus fosse um Deus que brinca com nossas necessidades, com o nosso sofrimento. E Deus, Ele recompensa aqueles que chegam primeiro. Quem chegasse segundo não seria curado, tinha que ser o primeiro. Como é que essas pessoas viviam? Frustrações. Quanto maior a sua debilidade, maior o sofrimento. Quando alguém gritava, a água agitou, uns pisavam em cima dos outros, empurravam os outros, aquilo era um ambiente de crueldade entre eles, cada um querendo salvar a própria vida. E ali muitos encontravam a explicação de que Deus nos trata assim. Viviam ensinamentos, viviam conceitos que nunca Deus havia dito, mas acreditavam que era assim. Como essas pessoas olhavam a Deus quando não conseguiam ter os seus milagres resolvidos? Agora, avance um pouquinho comigo para os versos 6 a 9 do Evangelho de São João 5. Diz ali, Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Preste atenção agora para a situação. Jesus está sozinho ali. Possivelmente Jesus tinha acabado de chegar daqueles momentos de oração, daqueles momentos de reflexão, que ele passava a noite conversando com o Pai. Ele vai em direção ao templo para adorar, para pregar, mas ele vê que ao lado do templo tem um centro de frustrações, um centro de ilusão, um centro de pessoas
amarguradas, escravizadas pelo pecado, escravizadas pela mentira, escravizadas pelas ideias humanas de soluções. Ali ele sabe que o sofrimento é maior, por quê? Porque eles estão ali pensando que aquilo vai resolver o problema e ele sabe que não vai resolver. Ele entra naquele lugar e João faz questão de explicar a atitude de Jesus. Ele entra e João diz, Jesus vendo. Jesus olhou, Jesus viu. Esse olhar de Jesus é um olhar de interesse, um olhar de preocupação. E João explica mais, ele fala, e sabendo que estava assim há muito tempo. Você percebe como Jesus interage com o pecador, com o sofredor? Você percebe que Jesus entra no ambiente, mesmo que seja um ambiente fake, um ambiente vazio, um ambiente sem esperança que essas pessoas estão. Ele está ali, ele olha, mas ele sabe o que está por trás daquela história. De todos ali, ele sabia que o que estava há mais tempo, 38 anos, sofrendo, era esse homem. Ele sabia. Sabe, às vezes a gente acha que isso é uma pregação a mais, um contexto, uma argumentação a mais. Mas eu preciso entender que Jesus sabe da minha história. Quando Jesus entra aqui, ele olha para você e ele sabe quem você é. Sabe o que você tem sofrido, sabe as horas que você tem chorado, sabe as lutas que você tem tido, e até sabe que de alguma maneira você tem passado tempo no lugar errado, valorizando a esperança errada, a expectativa errada, tem feito planos errados, tem investido no lugar errado. 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele sabe o que está acontecendo. Jesus olha para você e ama você. Mas o que Jesus fala para aquele rapaz, para aquele homem, não era muito novo, só da doença eram 38 anos. O que ele fala? Jesus pergunta uma coisa: queres ser curado? Agora acompanhe comigo. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Agora venha comigo para cá, olha aqui comigo. Qual foi a pergunta de Jesus? Qual foi a pergunta de Jesus para aquele homem? Ele perguntou uma coisa só, bem objetiva e foi no ponto: queres ser curado? Parece uma coisa incoerente para alguém que está se arrastando num lugar mal cheiroso e úmido, né? E está há 38 anos ali. Parece que Jesus estava brincando com ele. Mas Jesus não estava brincando como aqueles que ensinavam que aquele lugar era um lugar de solução. Jesus não veio ali para brincar. Jesus veio ali para salvá-lo. Mas por que Jesus pergunta para ele: quer ser curado? Qual foi a resposta do homem? Qual deveria ser a resposta do homem? Lógica. Sim ou não. Quero, não quero. Simples assim, né? Mas o que o homem respondeu? Olha, o problema é que eu estou aqui, as pessoas não se importam comigo, eu sou um dos mais perseguidos aqui dentro, eu tenho que me arrastar, às vezes eu não cheiro muito bem, as pessoas não gostam, nem conversam comigo aqui, não olham para mim. Sabe, essa igreja que vocês falam, que é a igreja que acolhe, eu não acho que é a igreja que acolhe. Eu estou para sair daqui, pastor, por isso aqui. Eu tenho vindo todo dia aqui e não me acolhem. O problema está com quem? Está com os outros. Olha só. Você percebe? A pergunta foi: o que você quer? Você veio no sábado aqui hoje, você está assistindo esse vídeo para quê? Porque não tem nada para fazer? Eu acho que não. Para quê? Por que você veio? O que tem sido a tua luta? O que tem sido? O que você tem buscado? Ah, pastor, mas essa igreja precisa de um reavivamento, precisa de mais amor. Essas pessoas, Olha só, qual que é a nossa atitude?
Queridos, uma grande realidade aqui, Jesus queria que ele entendesse, e nós precisamos entender agora. A negação é o inverso da superação. Enquanto eu fico negando a minha responsabilidade ou a minha capacidade de encontrar solução para mim, que eu tenho nas minhas mãos a capacidade de começar uma mudança, de começar a mudar a minha vida, eu não permito que Deus me dê a cura ou faça a superação. Quando eu fico transmitindo a responsabilidade para os outros, para o meu casamento, para os meus pais, para as pessoas, para o pastor, para essa igreja, e é muito comum isso. Sabe qual é o nosso grande problema, queridos? Nós temos atitudes terceirizadas. Nós terceirizamos a responsabilidade. E nós culpamos os outros pelas coisas que nós fazemos e nós somos. Eu não estou dizendo que você é culpado por tudo ou culpada por tudo. Mas se os outros têm responsabilidade, eu quero te dizer em nome de Jesus, você tem na mão a solução. Você tem na mão a solução. E qual que é a solução? A escolha. E foi isso que Jesus deu para aquele homem. Nós precisamos parar de terceirizar a solução para os outros. E alguns que estão me ouvindo nesse momento têm desenvolvido um aperfeiçoamento em terceirizar a solução para os outros. E até responsabilizar os outros, porque é mais cômodo, né? Nesses mais de 30 anos que eu atendo casais e famílias, muitas vezes eu tenho ouvido a mesma frase, quando as pessoas me procuram. Pastor, ela, pastor, ele, é assim. Não que o outro não tenha responsabilidade, mas será que nós estamos vivendo em frente de um poço, iludidos, gastando nosso tempo e terceirizando a responsabilidade? Tem um pensamento que me faz muito bem e que eu costumo lê-lo. Diz assim: se olho para mim, me deprimo. Se olho para os outros, me iludo. Quando olho para as circunstâncias, me desencorajo. Mas quando olho para Cristo, me completo. Era isso que Jesus queria que aquele coxo, aquele aleijado entendesse. Para de olhar para os outros. Para de viver uma autopiedade. Para de achar que os outros são responsáveis por tuas escolhas. Para de olhar para esse poço. Para de se arrastar no meio da lama. Queridos, Satanás sequestrou esse mundo e Satanás tem nos escravizado e nós muitas vezes estamos negociando com o anjo caído, com as escolhas que fazemos, com as atitudes que fazemos e terceirizando a responsabilidade, como se os outros precisassem decidir por nós, escolher por nós. Mas Jesus veio aqui hoje para olhar para você, porque Ele sabe da tua história e te dizer que te ama e te fazer a pergunta: o que você quer? Quer ser curado? Quer ser curado? Quer ser curada? Quer ser liberto? Quer ser liberta? O que você vai dizer para Jesus? Você não sabe da minha infância, você não sabe de onde que eu vim, você não sabe como as pessoas me tratam aqui dentro, no meu trabalho. Não foi isso que Jesus perguntou. Ele perguntou para você o quê? Você quer ser curado? Quer ser curada? Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 16, versos 13 e 16. Como Ele quer que você entenda essa mensagem de uma maneira muito forte nesse momento. Mateus, o primeiro livro do Evangelho, o primeiro Evangelho do Novo Testamento, capítulo 16, verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Ok. Aí Jesus olha para eles e pergunta o seguinte: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
O que Jesus estava querendo intensificar aqui, destacar aqui com seus discípulos? Muito mais importante que a opinião dos outros, do que eles ouviam a respeito de Jesus pelos outros, o que era mais importante? O que eles pensavam a respeito de Jesus. Qual que era a opinião deles a respeito de Jesus. Muito mais do que conhecer Jesus, o que importa é meu compromisso com Jesus. Queridos, quando você depende da opinião dos outros para viver, você se torna escravo dos outros. Quando você terceiriza a tua escolha, a tua decisão, você se torna escravo dos outros. Deus te dá hoje a oportunidade de fazer uma escolha e Ele te diz, você quer ser curado? Você quer ser curada? Ele não veio aqui porque não tinha nada para fazer. Ele veio aqui para te dar essa oportunidade. E por que Deus quer te fazer isso? Por que Jesus falou isso para o homem? Você quer ser curado? Quando Jesus se aproxima do Éden, ele entra no jardim, como ele fazia todos os dias, ele procura o casal e chama pelo casal, e o casal não responde. Jesus pergunta, Adão, onde você está? Adão responde lá de trás de um arbusto, estou aqui. Por que você está aqui? Por que você está aí, Adão? Ah, porque quando eu vi a tua voz andando pelo jardim, eu tive medo e me escondi. Por que você teve medo, Adão? O que Adão faz? Fala. Porque nós estamos nu? Mas como é que você soube que você está nu? A mulher que tu me deste. Ali começa o processo da terceirização de maneira oficial, né? Mas Adão se esconde atrás de um arbusto e acha que o problema dele está resolvido atrás daquele arbusto, e ele usa aquele arbusto para cobrir a nudez dele. Ele falou, aqui eu estou bem. Não é um poço, não é Betesda, é um arbusto. Só muda o lugar, mas a situação é a mesma. Ali está o homem vivendo num lugar que não vai levá-lo a nada. Qual que é o problema quando você anda em círculo? Você não chega a lugar nenhum. E muitos têm vivido andando em círculos, em frente de um tanque chamado Betesda, atrás de um arbusto, porque acham que eles têm condições de resolver isso. E Jesus não ia deixar aquele homem ali. Mas por que Jesus pergunta para ele? Vamos lá para João de novo, para a gente encerrar aqui. João capítulo 5, verso 14 agora. João capítulo 5, verso 14. E olha só o que Jesus fala para esse homem. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, que já estás curado. E o que Jesus fala para ele? Não peques mais. Para quê? Para que não te suceda coisa pior. Por que aquele homem chegou naquele estado de doença? Porque ele chegou numa situação em que não conseguia mais caminhar. João não dá os detalhes, Jesus não fala os detalhes. Mas a vida dele de pecado o colocou naquele jeito. Talvez um vício, uma vida promíscua, eu não sei. Mas o que ele fez foi responsável pela doença dele que o levou a ficar daquele jeito. Queridos, Jesus te recebe como você é, mas se recusa a deixar você como você está. Jesus ama o pecado, ama o pecador, mas odeia o pecado. Jesus não salva você no pecado, Ele salva você do pecado. Ele não quer que você continue sofrendo. Esse homem era responsável pelo que havia acontecido por ele, mas não porque Deus o castigou, mas pelas consequências de uma vida de pecados. Mas esse pecador que estava ali, foi olhado por Jesus, foi amado por Jesus, e a salvação foi oferecida para ele. E a única coisa que ele teve que fazer é escolher, ou vou continuar aqui em Betesda, vou continuar aqui culpando as pessoas, ou eu vou ter uma atitude.
E naquele momento em que Jesus disse, então, levanta-te, toma o teu leito e anda, ele escolheu ouvir Jesus e parou de viver a síndrome de Betesda. Levantou e nunca mais precisou se arrastar. Isso é perdão, isso é graça, mas isso é conversão, é nova vida. Será que isso que aconteceu com ele pode acontecer com a gente? Jesus o encontrou no templo porque ele estava lá para adorar e para levar uma oferta de gratidão. Ele estava no lugar do sacrifício do Cordeiro. Estava diante do Cordeiro. Não estava mais preso a um poço de enganos e frustrações. Um lugar onde muitas vezes ele se arrastou, ele foi humilhado e se iludiu. Nós não precisamos viver escravos do pecado e submetidos a um sequestrador deste mundo. João capítulo 8, verso 36, um pouco mais para frente, por favor. João capítulo 8, verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente... Quem é que pode nos libertar nesta manhã, queridos? O poço de Betesda? O youtuber? Uma nova teoria que anda por aí? Uma viagem? Alguns momentos de prazer? Só Jesus pode libertar você. E só Jesus pode me libertar. Só que isso só acontece quando eu escolho. E Deus nessa manhã te trouxe aqui, porque Ele não quer mais ver você se arrastando por aí, focado nessa história que inventaram, que vai te dar a solução. Viver e gastar tempo num espaço que você mesmo já descobriu, que tem frustrado você e vai continuar frustrando. Mas você não precisa continuar aí. A tua história pode mudar e ela começa agora, em nome de Jesus. Porque o Filho veio aqui libertar você e me libertar. E eu pergunto para você, aliás, eu não. Jesus pergunta, você quer ser curado? O que você diz? Qual é o milagre? No seu casamento? Na sua vida? Na sua família? Libertação de um vício? Libertação de uma atitude? Libertação de uma amargura que você carrega? A raiva que você carrega? Essa história pode mudar aqui hoje, começa uma nova vida aqui hoje, se você quiser. Você quer? Escute essa música que eu vou cantar e converse com Deus aí. Conte a sua história e permita que Deus faça esse milagre. Eu não sei se está aqui aquele outro microfone de bastão. Aquele... Está aqui? Ah, obrigado. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala, aquilo que você nunca viu e nunca ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você acredita nisso? Então deixa Jesus curar você. Pode colocar, por favor. Escuta só essa promessa para você. Olha só. Nunca se viu, nunca se ouviu, ninguém provou do que Deus preparou, mas seu Espírito a nós
revelou o que espera aos que o amam. Nunca se viu, nunca se ouviu, ninguém provou do que Deus preparou, mas seu Espírito a nós revelou o que espera aos que o amam. Seu tão grande amor nos guarda em bom lugar, sua compaixão nos traz a paz. Sempre ao lado está em tudo que houver. Como compreender o mistério deste amor? Nunca mudou, nunca falhou. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. A todo instante sua graça mostrou o que espera aos que o amam. Não esqueça, seu tão grande amor nos guarda em bom lugar, sua compaixão nos traz a paz. Sempre ao lado está em tudo que houver. Como compreender o mistério deste amor? Tu és fiel, Senhor, ó Deus eterno. Teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, assim sempre serás. Vamos cantar juntos? Tu és, igreja, amém, tu és fiel, dia após dia, dia após dia, tuas bênçãos, tua mercê nos sustenta, tua mercê nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre. Fiel serás. Sabe, talvez você não tenha parado para pensar e não tenha entendido isso, mas Jesus te ama tanto que Ele jamais desistiu de você. E você não veio aqui por acaso hoje. Você veio porque o Espírito Santo te trouxe para ouvir essa história e para que a sua vida mude agora. Nunca se viu, nunca se ouviu, ninguém provou do que Deus preparou, mas seu Espírito a nós revelou o que espera aos que o amam, o que espera aos que o amam, o que espera os que o amam.
Não esqueça, Jesus ama muito você. Você quer ser curado por Ele? Quer ser curado? Feche teus olhos. Perdoa-nos por não termos acreditado no Teu milagre, Senhor. Perdoa-nos por não termos olhado para o Cordeiro. Louvado seja o Teu nome por vires aqui neste momento, nos olhar e nos oferecer a cura, nos oferecer uma vida plena. Mesmo que tenhamos desafios, teremos a Tua companhia, a Tua força conosco. Chega de viver as ilusões que esse mundo nos oferece, as conversas, os argumentos, até filosofias elaboradas para nos iludir de que seremos curados. Chega de nos arrastarmos na lama e muitas vezes voltarmos feridos para o lugar do sofrimento. Chega de não termos um abraço, de sermos pisoteados pelo inimigo, pelo sequestrador. Nós queremos olhar para Jesus. E se teu filho nesta manhã precisa de um abraço apertado, eu quero pedir em nome de Jesus que ele sinta-se abraçado agora. Que a tua filha, se precisa ser erguida nesse momento, tu sabes dessa história, que em nome de Jesus ela seja erguida. E que a vida seja restaurada. Obrigado por nos dar o direito de escolha. E por teu amor em nos curar. Em nome de Jesus. Amém.